Muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva deste sábado fala sobre a polêmica envolvendo o Mineirão, maior estádio de Minas Gerais. O calendário repleto de eventos culturais e a opção do Cruzeiro por atuar na Arena Independência fizeram com que o gigante da Pampulha recebesse apenas 3 jogos de futebol até aqui em 2023. Só para dar um exemplo, o Maracanã recebeu 17 partidas oficiais neste mesmo período. O assunto chegou à Assembleia Legislativa, já que os deputados querem instaurar uma CPI para avaliar possíveis prejuízos aos cofres públicos por causa do contrato firmado entre o Estado e a concessionária. O nosso convidado hoje é o autor desse pedido de abertura da CPI, deputado professor Cleiton do PV. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Eu que agradeço o convite participar desse programa tão importante aqui no Estado. Pois é, e participam então, conforme adiantou o deputado, desta entrevista coletiva, o comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo, professor, prazer. Boa noite a todos. E o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Orion. Boa noite, deputado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Deputado, eu queria abrir com a seguinte questão. Esse contrato está firmado já há algum tempo, foi firmado até para a reforma do estádio para a realização da Copa de 2014. Jogos oficiais acontecem no Mineirão desde 2013 e sempre se falou de um contrato que não seria o ideal, ou que seria lesivo para o Estado, para os cofres públicos. Por que a abertura ou a intenção de abertura da CPI somente neste ano de 2023? Na verdade, André, esse é um tema que vem sendo debatido na Assembleia Legislativa em outras legislaturas. Na legislatura passada, esse tema veio à tona, houve discussões nesse sentido, audiências públicas, as comissões temáticas debateram e discutiram, só que aí aconteceu uma coisa que a gente chama na política de time. O time foi perdido, por 2 razões. A primeira delas, um dos maiores clubes de Minas Gerais esteve envolto a um escândalo de corrupção da sua diretoria e era, naquele momento, a diretoria, e aí eu estou falando do Cruzeiro, que era mais interessada nessa temática, haja vista que já se anunciava a possibilidade de inauguração do estádio do Atlético nesse ano. E segundo, começa a pandemia. Sim. Então, tudo que estava sendo discutido, sendo debatido, acabou tendo um processo ali de estagnação. Parou tudo, né, na linguagem mais popular. E aí, alguns temas se tornaram mais caros, por conta dos impactos da pandemia. Você tem ali a CPI do Fura-Fila, todos vocês se lembram, depois a CPI da CEMIG, além de outros temas ligados à saúde pública que estavam sendo debatidos. Só que agora nós chegamos numa situação insustentável que você trouxe aí nessa notícia trágica de que 3 jogos, até esse exato momento, foram mandados pelos clubes da Entramos no mês 4 agora, né? Mas, deputado, você falou que parou tudo na pandemia, mas o lucro da concessionária não parou. Não, parou a discussão acerca da CPI da Minas Arena. O espetáculo também parou. O espetáculo também parou, mas o lucro não. Que é essa grande questão que nos traz a novamente chamar o povo mineiro para que tenha conhecimento do que se passa nesse contrato que eu chamo de um contrato leonino, lesivo e prejudicial aos cofres públicos. Deputado, só pegando esse ponto aí, agora, o contrato é ruim ou ele é ilegal? Porque há uma diferença, às vezes o contrato foi ruim e aí o Estado vai ter que amargar mesmo os clubes, enfim. Ou ele tem irregularidades, ilegalidades que poderiam justificar uma modificação até uma suspensão? Murilo, obrigado pela pergunta, porque eu, quando soltei nas minhas redes sociais que havia feito esse pedido de abertura da CPI, tive muitos comentários nesse sentido, mas tem um contrato, e quando se rompe um contrato, nós podemos gerar uma insegurança jurídica. No entanto, quando se fala de um contrato como esse, para todo mineiro entender, nós temos um bem público, que é o Mineirão, que foi construído por recurso público, que tem aí uma gestão estatal até o ano de 2010, quando da sua reforma, com uma gestão privada. Quando se tem um contrato como esse, você tem
algumas questões que devem ser levadas em consideração quando da possibilidade de rompimento desse contrato. Duas são as principais causas. A primeira delas, esse contrato, ele direcionou para trazer algumas vantagens para algum ente ou para alguma pessoa, seja ela física ou jurídica. Isso eu não tenho como te responder. Por isso que a instauração de uma CPI pode nos levar a essa resposta. A segunda questão importante, esse contrato, desde o seu início até o momento atual, ele promoveu algum tipo de prejuízo para o erário, ou seja, para os cofres públicos? Isso eu te respondo tranquilamente, sim. E aí está a grande questão de quem firmou esse contrato, por que ele ainda continua em vigência e por que o Estado ainda tem que colocar aportes volumosos mensalmente para a empresa, que no caso é a Minas Arena. Para esclarecer aqui para o nosso, trazer essa informação para o nosso telespectador, na visão do senhor, quais são esses prejuízos que o senhor citou aí, que ele traz para o Estado, para os cofres públicos? Os prejuízos, nós já temos os cálculos do mesmo. O contrato versa o seguinte, que se a Minas Arena ela não tiver o lucro que ali está determinado, o Estado ele tem que entrar com aporte. Então, vamos lá. Pandemia. Na pandemia, nós não tínhamos ali nenhum tipo de espetáculo, show ou evento esportivo. E o Estado continuou pagando. O que acontece, André, Orion, Murilo e quem está nos assistindo? De 2014, quando começa essa gestão, até esse exato momento, é 1 bi e 54 milhões que o Estado já colocou ali. Nós estamos falando de 4 hospitais regionais, gente. Nós estamos falando de 25 mil professores que poderiam ser contratados, para o público em geral entender. E temos uma conta de que daqui até 2037, que é quando se encerra esse contrato, nós teremos 850 milhões que o Estado ainda terá que colocar. Então, abrir uma CPI, discutir esse contrato e o que ele vem trazendo de prejuízos para os cofres públicos é a nossa intenção. Desculpa os colegas aqui eu ficar monopolizando esse tema, mas só porque é o seguinte, quando o senhor fala desses números, que são um prejuízo, com todo respeito, nem precisa de CPI, está previsto no contrato esses repasses, né? Eles estão previstos lá atrás. Assim, por isso que eu te perguntei se é irregular ou se é só ruim o contrato ou se há uma ilegalidade. Porque o contrato prevê, né, esses repasses, eles vão reduzindo. Caso a Minas Arena tenha lucro, não há o repasse. Se ela tiver prejuízo, há o repasse. Mas está previsto, né? Eu fico perguntando assim, onde que a CPI vai chegar? Vai ser aberto, nós vamos investigar? Está no contrato isso. Mas aí... não que não seja absurdo, sim, eu concordo. Eu só digo assim, está ali. Mas aí existem alguns detalhes interessantes, porque você tem um processo aí que todo mundo conhece, que é o processo orçamentário do Estado. Então, recurso para a saúde deve ir para a saúde, recurso para a educação deve ir para a educação. E quando você pega, por exemplo, que tem a notícia de que o CEFEM, que é a compensação minerária... O royalty do minério. O royalty do minério, que deveria ir para a compensação ambiental, vai para Minas Arena. Então, nós estamos falando de coisas que são muito profundas e que precisam ser aprofundadas numa comissão parlamentar de inquérito que tem a prerrogativa de quebrar sigilos, sejam eles telemáticos, bancários ou fiscais, e, ao mesmo tempo, de perceber o seguinte, essa empresa que recebeu recursos que não deveriam ser destinados para lá, não tem que devolver isso aos cofres públicos? Não deve ao povo de Minas Gerais? É essa a questão que nos motiva a abrir uma CPI. Deputado, o senhor falou que não aconteceu a CPI por conta da pandemia, mas já tivemos várias outras tentativas, iniciativas de uma investigação a esse respeito. E toda vez que fala em CPI, cria aquela instabilidade política, né? Porque o senhor sabe, não sabe como ela começa, sabe como ela começa, sabe como ela termina, né? E há sempre aí a influência do poder político e o poder econômico. O poder político seria o governo do Estado, o poder econômico é a iniciativa privada. Quem é que pressiona contra a instalação dessa CPI e por que o senhor acredita que a CPI, dessa vez, ela vai sair do papel? Bom, Orion, a gente costuma dizer no poder legislativo que a abertura de uma CPI, ela tem uma de 3 exigências. Se tiver as 3, é melhor.
A primeira delas, que o governo do Estado peça a abertura da CPI. Já aconteceu outras vezes, não é esse caso. Essa pergunta nós queremos fazer para o governo do Estado na audiência pública na terça-feira. Por que o governo não está favorável à abertura da CPI, já que ele é o grande prejudicado nessa história? Segundo, quando existe uma articulação dentro da casa, que também não é o caso, a iniciativa não partiu da própria Assembleia. A Assembleia está agora empenhada por causa da terceira razão, que é a pressão popular. Essa pressão aconteceu mediante os últimos fatos ocorridos, muito bem lembrado pelo André. Você tem aqui, hoje, um elefante branco. Gente, todo mundo aqui lembra, quem está nos assistindo se lembra, que quando foram construídos os estádios para a Copa do Mundo, se falava, a Arena das Dunas. Está com mais jogo que o Mineirão, tá com Arena 4. das Dunas, né? Vai ser um elefante branco. A Arena em Cuiabá vai ser um elefante branco. Manaus. Quem virou elefante branco? O Mineirão. Com 3 jogos. Privilegiando os shows, nada contra, está lá no contrato, tem que ter show. Mas entre um show, e me perdoe quem goste, mas entre um show de Gustavo Lima e um evento esportivo, o impacto social, o impacto econômico, financeiro e até propagandista, porque é o Estado de Minas que está em evidência, jogando Cruzeiro, Atlético América ou qualquer clube, num evento esportivo. Eu acredito que o momento é muito favorável para a abertura da CPI. Eu não tenho condições de falar para você por que na 18ª legislatura essa CPI não aconteceu. Na 10ª legislatura eu tenho condições de falar. E agora, se caso ela não for aberta, eu vou te falar também. Olha, o poder econômico jogou pesado. E a gente sabe que joga. Nós estamos falando de interesses que são interesses empresariais muito fortes. É uma luta de Davi contra Golias. Mas, aquilo que eu sempre digo, político tem medo do povo. E aí eu quero abrir até um parênteses, não desse povo, desses marginais, desses bandidos que estão ameaçando deputados nas redes sociais. A pressão está virando ameaça, né? Uma pressão, um tiro no pé, gente. Quero até pedir para que não façam isso. Não é assim que se conquista as coisas. Mas eu estou falando do verdadeiro povo. Não daquele torcedor, mas daquele preocupado com os gastos públicos exorbitantes numa parceria prejudicial ao erário, ou seja, aos cofres públicos, onde você poderia ter dinheiro na educação, na saúde, na segurança pública. Deputado, ontem a gente teve uma reunião entre o Cruzeiro e o governo, né? O Cruzeiro foi representado pelo Gabriel Lima, que é o CEO, e a reunião foi com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, até um secretário recém-possado, né, o Pedro Bruno Barros de Souza. E aí agora a gente vai conferir o que o Gabriel Lima disse por parte do Cruzeiro desse evento. Eu queria que o senhor comentasse essa posição do Cruzeiro. Vamos conferir. Foi uma reunião excelente, né? A gente pediu, já tinha pedido a reunião há um tempo, novo secretário de Infraestrutura. A nossa ideia e o que a gente sempre quis é voltar para o Mineirão. E o que a gente pediu aqui foi a instauração do comitê, que já tinha sido prometido pelo governo anteriormente. Então a gente levantou a mão e pediu para o governo ajudar nessa mediação da conversa com a Minas Arena. Não, a gente pediu justamente para o governo mediar a relação, porque a gente não conseguiu ter resposta sobre os nossos pleitos pela Minas Arena. Então o nosso pedido aqui hoje foi justamente para o governo interceder, dado que o Mineirão é um bem público que está cedido para a Minas Arena, mas que volta para a mão do governo em algum momento, e eles, como parte interessada, têm que se posicionar também. Deputado. Então, o senhor acha que ainda tem alguma possibilidade, com essas palavras e pedindo a intervenção do governo, o senhor acha que tem alguma possibilidade de acordo ainda entre Cruzeiro, o Estado, Mineirão, enfim? Olha que interessante como que a abertura, né, o pedido de abertura de uma CPI é um fato político que faz com que a Minas Arena, que até então dizia que não iria negociar e não iria sentar mais, recue. Só lembrando também, André, que além de chamar o Cruzeiro, chamaram também as torcidas organizadas no dia de ontem. Mas é bom lembrar que o que foi proposto para o Cruzeiro, por parte da Minas Arena, está no contrato, que é um comitê de gestão formado por vários entes. Não está no contrato da Assembleia Legislativa.
E uma das propostas que nós faremos na terça-feira, na audiência pública que vai acontecer, é que esse comitê de gestão ele seja devidamente instaurado. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente se preocupa. Uma CPI, ela dura 120 dias, podendo ser prorrogada. Sim. Mas a questão de volta de jogos ao Mineirão urgente, é algo que é urgente. Então, a instalação desse comitê de gestão é algo que a gente precisa fazer com que aconteça o mais rápido possível. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rápida pausa na entrevista coletiva e a gente volta em 3 minutinhos com a reta final desse programa sobre esse imbróglio envolvendo o gigante da Pampulha e o Estádio Mineirão. A gente volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o deputado professor Cleiton, que foi o autor do pedido dessa CPI sobre esse imbróglio envolvendo o Mineirão. Deputado, a gente até ouviu falar aí na mídia, até torcedores falando, enfim, de que haveria uma possibilidade de ruptura desse contrato, mas que seria um valor ali na casa de 400 milhões ou algo nessa linha. E o senhor falou também sobre a questão dos prejuízos. Pelo que o senhor se informou, enfim, tem alguma possibilidade de quebra de contrato? Exigiria todo esse valor? Como é que está? Em que pé que está essa situação e se existe essa possibilidade? Essa é mais uma investigação que a gente tem que fazer. A sua colocação é perfeita. O que a gente tem agora, até agora, são apenas suposições, são apenas ilações que estão sendo feitas aí e chegaram à mídia. Houve, por exemplo, também uma notícia de que a Minas Arena aceitaria um valor maior para deixar a gestão do Mineirão. O que nós precisamos saber, André, é se de fato, para a ruptura desse contrato, você precisa do pagamento desses 400 milhões. Mediante aquilo que eu disse no bloco anterior, do que já foi colocado até hoje pelo Estado na Minas Arena. De quais são os lucros que ela obteve ao longo desses anos. Então, são balancetes. Aí, volto lá, Murilo, a importância de uma CPI para que a gente tenha acesso a isso. Porque se trata de uma empresa privada que não precisa publicar os seus dados aí. Então, é uma questão muito interessante que a gente precisa averiguar. Porque, de repente, a gente vai chegar à conclusão seguinte: pode romper o contrato que o Estado não tem que pagar nada. Porque, na verdade, a Minas Arena é que tem que compensar o Estado. Agora, deputado, o senhor falou de uma audiência pública na próxima terça-feira. Queria que o senhor falasse quem pelo Estado, quem pela Minas Arena, quem foi convidado para essa audiência pública e se essa pergunta que o senhor fez aqui vai ser feita lá, caso tenha algum representante do Estado. Por que o Estado não está interferindo nessa questão? Já está mais do que preparada essa pergunta. Na verdade, até foi uma sugestão do presidente, o presidente Tadeu Martins Leite. Ele me chamou e disse: olha, professor, tem muitos deputados que estão ainda inseguros em assinar porque querem entender esse processo. São deputados que chegaram agora, outros que entendem que a abertura de uma CPI, ela exige muito da Assembleia, e uma CPI não pode ser um tiro no pé. E aí, a sua pergunta é importante porque nós teremos ali uma discussão com vários entes, com várias instituições, para que a gente entenda as questões materiais, as provas para a abertura da CPI. Quem vai estar lá? Ministério Público, Advocacia Geral do Estado, CEINFRA, esperamos que o secretário que você mencionou esteja presente, representantes dos clubes, teremos ali também a Minas Arena como convidada, a Federação Mineira, porque eu fiz uma provocação, Orion, a Federação Mineira não estaria interessada em debater, em discutir quais são os prejuízos para a Federação Mineira se não temos jogos no Mineirão. Então a federação estará lá. E é claro, a sociedade civil como um todo ali representada por torcedores, por pessoas que frequentam o Mineirão.
Agora, uma CPI, caso seja aberta, a gente sabe que é uma pressão muito grande do Cruzeiro, torcedores do Cruzeiro e também até torcedores do Atlético, enfim, da sociedade, para esclarecer essa questão da CPI, mas ela não pode, de certa forma, inibir vamos dizer, essa política do governo estadual de concessões, não criando essa questão da insegurança jurídica, porque uma vez que você abre uma CPI, você está colocando uma empresa que ganhou uma concessão na Berlinda, evidentemente. E o Estado está todo com uma política de aumento aí de concessões, né, privatizações, ou seja, não pode, de certa forma, inibir esse investimento do setor privado? Você tem dois lados dessa moeda. Né? Pergunta fantástica. Porque ou você tem essa questão da inibição, ou por outro lado também, você está dando uma maior segurança para o Estado, para que o Estado possa firmar parcerias que não venham a se tornar prejudiciais para o próprio Estado. Para utilizar esse contrato como aquilo que não se deve fazer. E aí, eu acho que nesse plano, por exemplo, de concessões das rodovias, nós já temos identificado alguns problemas ali jurídicos e alguns problemas dos editais. 040, 381. Exatamente. Né? Fora esse plano de concessões de rodovias estaduais, dos leilões que serão realizados nos próximos meses. E aí eu sempre tenho usado, quando a gente vai conversar com alguns representantes do Estado na Assembleia, a Minas Arena como um péssimo exemplo. Mas a sua pergunta, ela vai ser respondida a partir do momento em que a gente tiver a abertura de uma CPI. Deputado, a CPI ela visa defender o interesse público, investigar se houve desvio de dinheiro público, defendendo o interesse público e também os efeitos dessa medida, dessa concessão, dessa negociação sobre o futebol mineiro, os clubes mineiros, né? Nós vimos o interesse do Cruzeiro manifestado no bloco anterior. O senhor faz alguma associação dessa crise vivida financeira, administrativa no Cruzeiro, que tem causas comuns a todos os clubes do país, mas teve um efeito desastroso na administração, na atual gestão do Cruzeiro, pelo fato de o próprio clube estar sempre à frente, interessado em investigar, em apurar essa concessão para a Minas Arena? Orion, nós vamos trabalhar aqui com uma questão subjetiva. Mas se a gente pegar uma cronologia dos fatos, nós vamos chegar aqui não em algumas coincidências. Nós temos na Assembleia uma audiência pública em abril de 2019, que volta a debater e a discutir esse tema, provocado pela antiga diretoria do Cruzeiro, que é a diretoria que tinha à frente o Wagner Pires de Sá, juntamente com o Itair Machado e seus Blue Caps. E ali nós tivemos já uma tentativa de abertura da CPI por parte do então deputado Del Portela, que estava à frente. Um mês depois, nós temos uma matéria que passa numa outra rede, num programa que é um dos programas mais vistos da TV brasileira, com quase meia hora, mostrando dentro do Cruzeiro um processo de corrupção, de aliciamento de menores, e algo que, vou dizer para você, conversando com pessoas do futebol, que apesar de ser uma prática irregular, ilícita e, diga de passagem, desonesta, acontecia também e acontece em outros clubes. Por que só o Cruzeiro? E aí um efeito desastroso sobre o Cruzeiro, porque apesar da dívida quase que impagável, que é também a dívida de outros clubes pelo Brasil, porém, esses clubes mantiveram seus investidores. Os investidores fizeram isso aqui, ó. Eles foram embora. Porque eu não gostaria de associar a minha marca a um clube que tem uma diretoria corrupta. Então, eu acho que o fato dessa diretoria ter se colocado contra a Minas Arena e uma tentativa, naquele momento eu analiso isso, de ganhar, quem sabe, a concessão do Mineirão no grito, que é o que nós não queremos também que aconteça, seja com o Cruzeiro ou com qualquer outro clube, fez com que você tivesse ali uma contraofensiva. Essa teoria conspiratória, desculpa falar assim, não enfraquece a CPI? Não enfraquece o argumento de uma CPI? Eu estou respondendo a pergunta do Orion, Murilo, né? Fazendo aqui a cronologia dos fatos.
Não estou dizendo que foi a Minas Arena que fez isso, mas eu vou usar o termo teoria conspiratória. Mas a ideia não é trazer isso aqui para enfraquecer a CPI. A ideia é mostrar, diante do que foi perguntado pelo Orion, que naquele momento, a Minas Arena, se foi ela que fez a reportagem, ela tinha todas as condições de fazê-la. Para dizer o seguinte, olha, como é que uma diretoria que é tão corrupta, ela vem questionar a nossa empresa, fazendo com que ela seja colocada na mídia como se fosse uma empresa corrupta também. Nesse momento, o que nós entendemos é que você tem uma diretoria totalmente diferente, porque é uma diretoria, que faz gestão exclusivamente de futebol, com até um CEO aqui que foi mostrado, que tem a gestão de um clube na Espanha e que a gente, inclusive, já ouviu falar que é uma diretoria até fria nas relações que são estabelecidas com o torcedor, com os jogadores, com a comissão técnica, fria no sentido... Menos passional. Menos passional, da visão empresarial. Entendem que o Cruzeiro é um produto, entendem que o futebol é um produto e esse produto deve ser tratado como tal, gerando lucros. Ninguém tem o que falar dessa gestão. Tá certo. O Entrevista Coletiva está terminando por aqui. Eu agradeço, inclusive, claro, a participação do senhor, deputado, e desejando bons trabalhos nessa CPI, caso ela seja instaurada, e também nessa audiência pública. Eu que agradeço, André, agradeço ao Murilo, agradeço ao Orion. Não é fácil ser entrevistado por vocês, mas a gente está sempre à disposição e queremos voltar quantas vezes for necessário para os esclarecimentos. Terá outros desafios maiores na Assembleia. Valeu, Orion, valeu, Murilo. A Band Minas, claro, continua cobrindo esse imbróglio e você acompanha tudo nas nossas redes sociais e na nossa programação, inclusive no nosso YouTube TV Band Minas. Um grande abraço e um ótimo final de semana.